Nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com você a minha metodologia pessoal de estudo. É uma metodologia que eu venho aprimorando há muito tempo e que funcionou bem para mim e que hoje eu consigo ter organizado de maneira minimalista aqui, por exemplo, dentro do meu Notion, mas que eu já levei em caderno, em outros modelos ali e que funcionou muito bem. Isso porque eu uni duas coisas muito distintas e muito nerds ali para criar a minha metodologia pessoal que antes não tinha conexão para mim. E já vou avisando, não tem nada desse negócio de técnicazinha do Pomodoro, técnicazinha samurai de não sei das quantas. E tudo isso, ao invés de me ajudar, inclusive, só piorou para mim. Eu literalmente cheguei um momento que eu desisti de estudar, já não ligava mais. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que assim, o meu background assim nunca foi da pessoa estudiosa assim da escola, sabe? Eu gostava de ir pra escola, não era o pior aluno, mas também não era tipo, oh, nossa, pessoa. Pra você ter noção, chegou um momento do ensino médio que eu já nem levava meu caderno mais da escola, de verdade, pra você ver como eu levava meus estudos. Não recomendo, mas fica aí o registro. E quando eu comecei a estudar, a me interessar por coisa de programação, eu comecei a me interessar muito com o meu amigo Thiago, que é um amigo de infância, assim, um grande amigo. E naquela época não tinha material como tem hoje. Se hoje você consegue abrir o YouTube e simplesmente assistir uma videoaula, sabe que isso não era um método que existia, não era um método viável naquela época. E tinha alguns porquês e tinham outros métodos. Bom, o primeiro método que você tinha antigamente era de ir fazer um curso presencial. E naquela época, eu lembro que eu fui cotar um curso presencial na época de .NET, e o curso básico de .NET, básico, era R$ 8.000. Há 15 anos atrás. R$ 8.000. Calcule com a inflação hoje em dia. E a outra maneira ali de você estudar programação ali era comprando livros, né? Então você tinha como comprar os livros. As duas maneiras eram inviáveis, assim, porque, primeiro, minha família não tinha grana, eu cresci num lugar que não tinha grana. E fazer um curso presencial era loucura, não tinha como. E os livros você só conseguia encontrar em inglês, não tinha livro de programação em português era raríssimo, assim, era raro, eram poucos, assim. Era tipo o Deitel, que era um livro de Java da linha principal, e de outras coisas. Tanto que antigamente, se você ia estudar, independente do que você for estudar, você tinha que muitas vezes estudar um tópico ali com outra tecnologia, porque era o livro que tinha. Eu mesmo aprendi orientação a objetos com um livro de Java. Não dava para você escolher, eu quero aprender orientação a objetos com um livro de .NET. Não dava para você escolher. Então, assim, era uma coisa muito complicada e bem escassa. Então, os livros eram muito caros, porque eram livros importados também. Então, eram livros que beiravam 300, 400, R$ 500. Inclusive, hoje se encontra livros assim também. E naquela época era muito inacessível. Então, naquela época tinha essas barreiras. Só que aí, quando eu comecei a usar a internet, na época internet de escada, que era 56 kbps ali, eu comecei a acessar mais a internet e no âmbito da internet eu descobri uma coisa chamada apostila, que basicamente ali eram conteúdos que o pessoal pegava de universidade e compartilhava, assim, né? Antigamente tinha o Orkut, e aí você tinha ambientes de apostila e depois de um tempo surgiu um site que era o apostilando.com. Eu nem sei se existe ainda esse site, mas ali foi um site que o pessoal reunia várias apostilas. Pô, tive um cursinho aqui, tive um cursinho não sei na onde lá. E o pessoal escaneava as apostilas. Então você tinha várias apostilas assim, de coisas muito diferentes e um melhor, em português, assim. Então você tinha conteúdo de Java, Java 2, você tinha. A versão era muito aleatória e não tinha como você escolher a tecnologia. Você basicamente escolhia ali o que tinha. Então começou-se a ter materiais mais ricos na internet. Passou-se um tempo, o YouTube foi criando ali a sua primeira onda de influencers, né? Então começou a ter a primeira onda de influencers, e as pessoas viram que dava para usar o YouTube para outras coisas, e aí começou a surgir os canais que a galera falava de programação em português, assim. E aquilo era muito louco, porque eu olhava e falava, caramba, mano, o cara colocou um conteúdo de programação de graça aqui, o cara é louco, tá ligado? Eu olhava assim e ficava, mano, olha isso, velho. Então, assim, quando começou a ter muito conteúdo, já não dava mais pra usar aquela carta. Ah, é porque não tem conteúdo bom. Porque começou a ter uns conteúdos bons na internet. E tem figuras lendárias, né? Por exemplo, Gustavo Guanabara tá aí até hoje. Gustavo Guanabara é uma grande inspiração para mim. Só que aí começou a ter outro atrito. Que eu olhava videoaula e eu odiava videoaula. Nossa, como eu odiava. Porque toda vez que eu assistia videoaula, inclusive comenta aí embaixo se acontecer isso com você também. Toda vez que eu assistia videoaula, me dava sono, eu não achava da hora, eu ficava, sabe, me batia um cansaço. Tudo era me distraía mais fácil, assim. Então,
videoaula me dava sono. E toda vez que alguém me falava de videoaula, eu falava, puta, eu odeio videoaula, cara. Eu acho um saco ver videoaula, porque, nossa, me deixa cansado, me dá sono, assim. E aí, eu achava que aquilo não era pra mim, que eu tinha que aprender presencial, ou era presencial ou nada, né? O que é muito irônico, porque se você me conhece de algum lugar, você sabe que eu sou o Felipe Aguiar, também conhecido como Felipão da J.I.O., e provavelmente você pode ter me conhecido de um curso. Inclusive, comenta aqui embaixo, qual foi o primeiro curso meu que você assistiu? Tô curioso para saber de onde você me conheceu. Vamos trocar essa ideia. Aqui é o meu canal pessoal, onde eu troco um papo aqui, sem edição, sem firula, nem nada. E aí, qual que é o grande ponto ali? É que quando eu comecei a perceber, poxa, tem materiais muito bons agora à disposição, a internet facilitou muita coisa ali, mas eu não consigo me concentrar. Então eu comecei a achar que o problema estava comigo. E aí, nessa mesma época, começou a ter uma onda do que hoje a galera chama de empreendedor de palco, mas a gente chamava na época de era coach de produtividade, coach de empreendedorismo. E aí eu comecei a ouvir, não, porque tem uma técnica milenar chamada Pomodoro. Eu sei, hoje esses negócios são super bobos e simples assim, mas naquela época a galera falava como se fosse tipo, então eu comecei a ler livros de técnicas de estudo e eu comecei a testar metodologias de estudo, técnicas assim. E vai por mim, eu investi muito tempo e muito dinheiro nisso aí. Por quê? Porque quando eu comecei a tentar de fato criar disciplina, meio que me forçando, me remeteu àquela visão da escola, sabe? Onde você fica cansado, você não gosta, você sente que está forçado, não é da hora você fazer aquilo. E aí, como é que foi prosseguindo? Primeiro eu fui testando, só quando eu testei o Pomodoro, eu ficava ansioso. Puta, eu vou fazer 20 minutos focado, depois eu vou descansar. Só que quando eu fazia esses 20 minutos focado, chegava um momento que ficava, puta, o relógio vai tocar agora. E aí eu ficava mais ansioso em saber se o relógio ia tocar ali na sequência do que de fato focar. E quando eu fazia pausa, eu não queria voltar. E quando eu estava estudando ali, nesses minutos focados ali, não dava tempo. Né? Então, por quê? Não é porque o tempo não era suficiente, mas porque eu não conseguia me concentrar. E quando eu estava me concentrando, parava. Então, assim, para mim nunca funcionou. Não estou dizendo que é ruim a técnica, pode funcionar para você. Te invejo se funciona para você, mas para mim não deu em nada. E aí, qual foi o ponto ali? Como é que foi evoluindo, né, essa jornada aí? Eu comecei a entrar em um subnicho que eu acredito que existe até hoje, que são pessoas que se preparam para Enem, preparam para prova militar, essas outras coisas. E essa é a galera mais disciplinada, assim, para estudo. E aí, a galera começou a vender cursos, assim, porque surgiu uma plataforma que ela não era uma plataforma brasileira na época. E aí ela começou a ter embaixadores no Brasil, né? Hoje ela foi se tornando mais popular. E aí naquela época era um modelo que não era, era bem diferente, a gente não estava acostumado a passar o cartão de crédito assim na internet. E a plataforma não tinha nenhum problema, tá? Mas as pessoas que estavam ali colocando os conteúdos que postavam, tipo assim, passei não sei em quantos concursos com essa metodologia, aprendi essa metodologia com um monge, aprendi essa técnica secreta que não sei das quantas lá. Então, eu gastei dinheiro com isso, assim. Eu gastava dinheiro e alguns desses cursos que eu comprei, pra você ter noção como eles são antigos, não era tipo assim, você comprava e você acessava com login sem numa plataforma, né? Algum desses cursos que eu comprei, você tinha que literalmente comprar, passar o cartão de crédito, e ele não liberava o acesso automático. Chegava DVDs pelo correio. Olha como é. Chegavam uns DVDs, chegavam uns 8 12 DVD assim que era um curso na época, assim, e com técnicas, e o cara falando lá como que ele passou em não sei quantos concursos, Olimpíada de Matemática, não sei o que lá. E o que eu senti é que aquilo foi mais me frustrando, porque eu fui testando muita técnicazinha, truquezinho maluco. E eu sei que você pode consumir esse conteúdo hoje, assim, de graça, assim, no YouTube, no TikTok, essas outras paradas, mas uma coisa que eu vou falar é toma cuidado, porque isso pode mais, na verdade, estar matando o seu tesão ali por estudar do que te ajudando. Porque toda vez que eu ia testando uma técnica diferente, e eu via que não funcionava comigo, isso ia me frustrando. Eu comecei a achar que o problema era comigo. Eu achava, puta, eu que sou burro. Eu falava muito isso, puta, eu sou burro, cara, tá? Isso não é pra mim, é porque o problema tá comigo. Isso foi tirando a minha vontade de estudar, sabe? Foi tirando, assim, foi minando. Da ponto de eu, assim, não querer nem sentar mais, assim, me deixava muito frustrado, assim. Então, isso foi uma coisa que foi mexendo comigo ali. Só que tinha outras áreas da minha vida que eu conseguia ficar horas, assim, mas horas na frente do computador
sem desistir, sem desanimar, nem nada, né? Falei, bom, quais são essas outras áreas da vida? Bom, talvez você olhe para essa imagem aqui e você só veja um jogo pixelado, mas na minha cabeça eu gostava de prestar atenção não só no jogo, mas nas mecânicas dele. Isso porque essa imagem que você viu era de um jogo chamado Final Fantasy VI. E esse jogo era um jogo clássico de RPG, de turnos, era uma coisa mais nerd possível naquela época. E como a internet trouxe muitas facilidades, o que eu mais tinha no meu computador ali naquela época era emulador com um monte de ROMs, tá? Que eram joguinhos simulados ali, né? Que eu realmente tinha as cópias originais, confia que eu tinha a cópia original disso. E aí o que, que eu fazia? Eu passava horas assim, upando meus bonecos. E aquilo era divertido. E muitas vezes eu parava a história principal do jogo para ficar trabalhando coisas específicas. Então, dentro de um jogo de RPG, um personagem ele tem uma coisa chamada árvore de skills ou skill trees. E alguns jogos de RPG dessa época, eles tinham essa mecânica, que basicamente era o seguinte, o seu personagem, ele tinha um leque de habilidades, vamos dizer assim. E dentro dessas habilidades, você tinha sub-habilidades aqui dentro. Só que para você ir liberando essas sub-habilidades, você tinha que ir upando o seu personagem ou jogando com ele de uma determinada maneira. E geralmente essa maneira mudava, né, dependendo do jogo. Ou você tinha que usar muito aquela magia, ou você tinha que seguir achando itens específicos. Mas essa ideia de você ter itens e árvore de habilidades começou a mexer muito na minha cabeça. Especificamente no jogo Final Fantasy XII ali, que foi um jogo de PlayStation 2 naquela época, e isso já entrega a minha idade, afinal tô falando PlayStation 2, não PlayStation 5. Então, esse jogo ele tinha essa mecânica de você ir abrindo ali, né, as licenças, habilidades pro seu personagem, e isso foi me chamando muita atenção, porque dependendo de como você ia elaborando essa árvore, o seu personagem ia evoluindo de maneira diferente. Só que uma outra coisa que eu percebi também é que essa árvore não era linear. E isso foi uma coisa de mecânica que ficou na minha cabeça. E outra coisa também que ajudou eu a moldar a minha metodologia de estudos foi um modo de jogo muito específico, que era do jogo ali FIFA, mas diferente do que você está pensando, não era um modo ali profissional, ali onde você vai lá e tira um monte de partidas. Mas você começou a ter ali, nos jogos de videogame de futebol, um modo de manager, que era um modo de gerenciamento ali, onde você fazia o gerenciamento de um time. E aí você tinha o quê? Você tinha ali como olhar ali os seus jogadores reserva, olhar os jogadores do banco, trocar jogadores. Então você tinha um leque de possibilidades muito gigantes. E eu sei que olhando isso para um jogo de PlayStation 2 hoje, muita gente fala, poxa, não era tão complexo assim. Mas ele era um jogo de gerenciamento. Então, essa ideia de árvores de skill de videogame e essa ideia de gerenciamento de recursos, ela começou a criar uma coisa dentro de mim que hoje eu sei o nome, na época eu não sabia, mas era de pensamento lógico e pensamento ali em forma de mecânicas. E isso começou a transportar isso do mundo do videogame para outras ideias. Por quê? Bom, primeira coisa que eu percebi é que eu passava horas fácil em videogame, assim, mas muito fácil. Eu conseguia literalmente virar uma noite jogando videogame e continuar jogando no outro dia fácil. Isso foi um vício na minha vida por muito tempo. E apesar de eu jogar videogame hoje também, eu não jogo nessas quantidades absurdas. Só que eu comecei a reparar o que, que me mantinha viciado ali, mantido ali dentro do jogo por muito tempo. Bom, a primeira coisa era essa sensação de evolução, essa mecânica de você ir subindo o seu personagem, de você evoluindo ele. A segunda coisa é de personalização ali daquele personagem, né? Que é o quanto você consegue ficar especialista. Dentro dos jogos de RPG, a gente usava o termo build, que era basicamente o como você construía o seu personagem. Então, poxa, esse personagem, ele vai ser aqui o que a gente chamava de healer, né? Que vai curar os outros. Então, eu preciso ir nessa árvore de habilidades, tenho que fazer tudo isso aqui. E para mim, isso muitas vezes era mais divertido do que a história principal. Já dentro dos jogos ali, que de FIFA, eu era muito ruim. E eu gostava de jogar esse modo de gerenciamento porque eu gostava de desfrutar do jogo de outra maneira. E era o modo que eu mais me divertia, principalmente quando eu era mais novo, porque eu não conseguia jogar o jogo, principalmente se fosse com outra pessoa. Mas no modo de gerenciamento, eu encontrei ali uma diversão. E caso você nunca tenha visto, o FIFA Manager ele tinha essa carinha aqui, ele mais parecia ali uma janela de computador ali para você gerenciar, tá?
Você tinha outros nos jogos ali, igual o do Bomba Pet, que você tinha lá o Master Liga, mas o que eu jogava mesmo, assim, né, que era o que eu nem entendia direito muito do que eu tava fazendo, era um outro que chamava Brasfoot, aí você tinha uma variação que era o Elifoot, que assim, ele tinha uma cara muito simples, assim, parecia uma planilha de Excel. Acredite ou não, dessa tela aqui eu comecei a criar esse pensamento aqui sistemático, né, esse modelo de pensamento sistemático. Por quê? Porque tinha muitas coisas acontecendo em paralelo do jogo. Você tinha o dinheiro do jogo, você tinha o salário dos atletas, você tinha que olhar o time de base. Então, o que eu comecei a fazer? E isso sem ninguém, sem nenhum curso, sem nenhum coach, sem nenhum livro ter que parar para me ensinar. Bom, se eu tinha uma sequência de coisas que estava acontecendo em paralelo, eu comecei a criar um checklist do que eu tinha que fazer. Afinal, dentro do jogo, você tinha uma passagem de tempo. Então, o que eu comecei a fazer? Dentro de uma folha de caderno, onde eu anotava código de jogo, tinha código de GTA, outras coisas, eu fazia o quê? Eu pegava e montava um checklist, ó. Beleza, começou um dia no jogo, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou olhar meu banco ali de talentos, jovens talentos, para ver como é que a galera tá indo, para ver o que eu invisto, o que eu faço aqui. Segunda coisa aqui que eu vou fazer é olhar os talentos que já estão dentro da casa, que é uma galera ali que já está um pouco mais segura, mas ver se tem algum descontentamento, alguma negociação em aberto ali. E depois eu vou gerenciar ali o estádio ali, porque quanto mais você melhorava o estádio, mais você ganhava dinheiro, né? Então eu não jogava o modo principal do FIFA, eu jogava esse modo mais nerdão possível. Era tipo o RPG de futebol o negócio. Só que aquilo foi me ajudando a criar uma sequência. Então eu comecei a criar minha metodologia pessoal, ou seja, onde tinham gamificações, onde tinha ali esse pensamento de você ter uma árvore de habilidades e o pensamento ali de você conseguir ter um checklist de coisas para fazer ali e uma sequência de ações. E quando eu comecei a levar isso de alguma maneira para a área de programação, isso aqui começou a dar uma mexida em como eu estudava, porque agora já estava mais divertido, era diferente. Uma das coisas que eu adotei é que eu não estudava de maneira linear. Eu não pegava, tipo, hoje vamos lá, por onde começa? Primeira lógica de programação. Depois, eu comecei a estudar, e isso tanto para o bem quanto para o mal, mas eu estudava, eu sentava no computador e falava, hoje eu vou estudar o que me der vontade de estudar. Então não era uma coisa linear, não tinha uma linha. Então, um dia eu estava vendo, por exemplo, lá na época a construção de Windows Forms, que é uma coisa que a gente nem faz mais hoje, isso entrega muita idade de um dev. E no outro eu estava vendo ali como conectar com banco de dados. Que aí eu tinha o Axis na máquina e usava o Axis de banco de dados ali, que era uma coisa que meu amigo Thiago já sabia, ele estava me ensinando. E na outra, poxa, eu vou lá e vou mexer no editor de levels do Warcraft 3, porque dava pra você mexer em algumas coisas que era baseado em eventos. Então, assim, eu estudava, assim, do modo maluco. Mas de alguma maneira eu conseguia passar mais tempo absorvendo aquilo. Por quê? Porque eu tornei o processo legal, o processo começou a se tornar divertido. E aí foi quando eu comecei a voltar a assistir ali a algumas das videoaulas que você já tinha ali dentro do mundo da programação, né? Então você começou a ter uns conteúdos assim bem específicos. Tinha um canal que chamava XTI Cursos, um negócio XTI Universidade, que tinha um cara que ele fazia semanalmente um curso ali de Java e ele pegava, ficava 20 minutos falando de um conteúdo. Depois de um tempo eu conheci o Gustavo Guanabara, conheci uns canais assim bem obscuros, nomes que hoje eu quase não vejo, acho que só o Gustavo Guanabara tá aí nativa, né? E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar daquela maneira ali. Só que o que me pegava, na hora que eu ia estudar com outra pessoa, ela não respeitava a minha metodologia. Então eu pegava toda aquela diversão e aí, dependendo do professor ou de quem você estivesse assistindo, a aula ela tinha mais ou menos esse ritmo aqui, ó. Oi, hoje nós vamos aprender a declarar variáveis. No .NET, as variáveis, elas eram basicamente associadas a esse tamanho de memória. Vamos ver o tamanho de memória. Então, assim, era uma coisa totalmente monotona, assim. E aí, quando você ia fazer o sistema, ele era um sistema tipo de cadastro de pessoa, um sistema de videolocadora, um sistema... Então, assim, não eram coisas que me davam vontade. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu lembro do dia que eu tive essa ideia, tá? Eu lembro que eu tava almoçando, e aí na época você tinha um bloco de desenhos no SBT, e nesse dia eu tava em casa, eu não lembro por que eu não tava trabalhando, até porque eu trabalho desde muito cedo, não na área de programação. Eu fiz algumas migrações de carreira até chegar na área de programação, mas isso é outro vídeo. Mas eu tava em casa um dia almoçando,
E aí, uma das coisas que aconteceu é que eu vi o desenho do X-Men Evolution. Olha como essa história vai se conectando aleatoriamente. E aí, eu decidi que com os conhecimentos que eu tinha e os que eu não tinha, eu ia fazer um sistema de cadastros dos mutantes ali do X-Men. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e coloquei a ideia, poxa, eu quero montar, eu vou simular como se eu estivesse construindo o sistema lá do professor Xavier, que ele mexia no computador, e aí aparecia de vez em quando umas imagens, o mutante tal, o nome verdadeiro dele é tal, o nome de mutante dele é esse, esses são os poderes. E aí eu falei, se existisse esse software na vida real, como ele seria? E aí eu comecei a desenvolver isso. Então, a ideia era muito mais divertida do que uma loja de produtos ou uma videolocadora. Eu queria dar vida a um software imaginário, que era uma coisa divertida. Por quê? Porque eu entendi que se eu não tivesse me divertindo no processo, estudar sempre ia ser chato. E assim, uma coisa também que foi um paradigma que eu quebrei na minha mente é que estudar não precisa ser chato. Não precisa ser chato. Tudo bem se você consegue aprender com alguém falando assim, monotônico, assim, todo tom. Agora vamos ver 40 slides do tamanho das variáveis para depois. Não, se isso funciona com você, cara, isso comigo não funcionou. O que funcionou, e aí é onde eu fui criando a minha metodologia, e é onde eu incentivo você dar literalmente um fork da minha metodologia, mas criar a sua. Ao invés de você ficar testando muitas coisas, se frustrando, comece a ver o que te gera estímulos e comece a criar a sua metodologia. Então, na minha, como funcionava e como funciona literalmente até hoje, assim, só que hoje eu estou bem mais maduro, bem mais, fui aprimorando. Hoje eu tenho isso dentro de um Notion. Inclusive, depois eu posso compartilhar esse Notion aqui com você. Então, o que eu fiz? Eu peguei o painel de gerenciamento naquela época eu não sabia o que era metodologia Agile, eu nem tinha conhecimento disso. Então, eu organizei como se fosse uma empresa fictícia, comigo mesmo, como se fosse o modo manager do FIFA. Eu sei, isso aqui vai parecer muita loucura, mas é literalmente como foi, como aconteceu, e era o embrião de uma ideia. Então, eu tinha o meu painel ali, onde eu tinha um projeto para entregar, só que não era o estádio do jogo, era literalmente o software. E aí, eu comecei a quebrar aquilo em habilidades. Então, eu falei, poxa, para fazer isso, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de banco de dados. Eu vou precisar fazer algumas consultas. Então, primeira coisa que eu abri mão, melhores práticas. Eu não estava preocupado em melhores práticas, estava preocupado em funcionar. Porque toda vez que eu tentava ficar, não, vou ficar focado em fazer do melhor jeito possível, não sei o que lá, eu ficava só escovando bits e não saía do lugar. Então, primeira coisa, eu preciso fazer funcionar. Ponto. Não importa se está do melhor jeito ou não. Outra coisa, prática. Eu não queria ficar perdendo tempo vendo videoaula. Eu não sei se eu comentei, mas eu não gostava de videoaula. Eu era muito contra. Hoje em dia mudou. Hoje em dia, inclusive, eu produzo videoaula. Tem videoaula nesse canal, se você procurar. Mas eu não gostava. Então, assim, não vou ver videoaula. Toda vez que eu travar, eu vou procurar na internet, vou procurar nos Substacks da vida aí, né? Então, o negócio tinha que ser prático. Eu não tinha que ficar parando para ver videoaula. No máximo, consultar uma apostila. Então, era uma progressão ativa. E toda vez que eu brecasse, era igual no jogo. Quando você consulta um mapa, então eu ia consultar um mapa, que eram as apostilas, que eu tinha um monte salvo no computador lá, e usar aquilo de maneira consultiva. E quando eu comecei não por uma parte lógica, eu fazia o que me dava vontade de fazer naquele dia. Então você fala, Felipe, você começou criando as telinhas? Não, naquele dia, quando eu comecei, eu lembro que eu estava preocupado, quais campos eu tenho que ter num banco? E aí eu usei o Axis, que era o que eu tinha na minha máquina, o meu computador não era muito potente. O Axis era um software, ele é um software, porque ele existe até hoje, do pacote Office. E o Axis, ele era uma ferramenta para você armazenar dados. Então, o que foi se criando dentro da minha metodologia? Bom, eu sei que vai parecer meio maluco para você, e até na hora que eu postar esse vídeo eu vou falar, caramba, expondo isso pro mundo parece maluco. Mas eu sei que eu vou ajudar alguém em algum lugar com esse vídeo aí que tem dificuldade para estudar. Então, o que eu fazia? Bom, eu tinha ali o caderno onde eu desenhava ali como se fossem os menuzinhos de um jogo mesmo, que era um misto ali entre menu de Final Fantasy e o menu de jogo. E aí eu tinha uma barrinha que eu desenhava. Inclusive, deixa eu mostrar isso para você na prática. Bom, agora com uma ferramenta aqui de desenho vai ser mais fácil. Então, basicamente, o que eu fazia? Eu tinha um projeto, então eu tinha, por exemplo, mexer no banco de dados, e eu tinha uma barrinha, como se fosse uma barrinha de level que a gente tem em jogos. E aí eu quebrava ela aqui, riscava ela em vários quadradinhos. E aí eu sabia
que o meu projeto ele tinha que ir evoluindo. Então aqui era o banco de dados, e ele estava no level 1. E aí eu tinha outras partes, eu tinha a parte visual, que eram os formulários, e lembro que no formulário, eu lembro que eu usei formulário dentro do Excel VBA, pra você ter noção. Então eu tinha a parte visual. E não, nessa época eu não sabia chamar de front-end. Eu falava visual mesmo. Tudo que era front-end eu chamava de visual. Não tinha muito discernimento. Mas é aquilo, né? É o jeito autodidata. E se eu parasse para entender, não, isso se chama front-end e é assim que funciona a camada de view, essas coisas, eu tinha parado de estudar. Porque o processo de você ver alguma coisa funcionando e depois você entender fazia muito mais sentido para mim, porque eu estava num processo de descoberta, era um processo que eu estava clicando, fuçando nas coisas, vendo como funcionava, dando forma, e aí depois eu ia pesquisar e me aprofundar, como se fosse uma cebola em camadas. Você pode começar numa camada mais superficial, mas depois você pode ir aprofundando. E muita coisa funcionava. Eu não sabia exatamente o porquê estava funcionando e nem exatamente o que eu fiz, mas funcionava. E aquilo me dava dopamina o suficiente para eu querer aprender mais daquilo. Então, o que eu fazia? Toda vez que eu aprendia alguma coisa a mais, clicando, fuçando, lendo, eu ia lá e aumentava aqui essa barrinha. E aí eu ia subindo de nível. E toda vez que eu ia subindo de nível, e tudo isso num caderno, tá? Rabiscando num caderno. Toda vez que eu subia de nível, eu ganhava ali, eu colocava alguma coisinha, montava ali algum descritivo, tipo assim, ah, hoje eu aprendi isso aqui e tal. E aí eu comecei a fazer isso num caderno, tá? Não tinha software de apoio nem nada. E aí eu comecei a ter minha árvore de habilidades, só que naquela época ainda era bem rudimentar. Então minha árvore de habilidades era basicamente assim, era banco de dados, aí dentro do banco de dados tinha consulta, né? Entre outras coisas. E aí, essa parte da gamificação, que inclusive eu não sabia que chamava gamificação, na época eu só falava, ah, se eu trazer as coisas de nerd pra cá, eu consigo fazer funcionar. Então isso foi me dando e foi aprimorando com o tempo. Hoje em dia eu descobri que muitas dessas coisas que eu já fazia tinha nome e muitas dessas outras coisas ali que eu fui fazendo, eu fui entendendo melhor o que era depois. E isso foi o que desbloqueou a minha mente assim para de fato conseguir estudar de uma maneira muito mais focada. E qual foi o conjunto da obra aqui? Bom, primeira coisa, eu estudava no dia que me dava vontade de estudar. Por quê? Porque se eu ficasse vendo o tutorial, eu caía no tutorial hell, que é basicamente você ficar voltando toda hora, eu ficar tão preocupado em fazer coisas minhas, então eu não saía do lugar. Então eu me atirava no mar e tentava aprender a nadar. Essa era a minha premissa. Então eu ia lá pelas partes que me divertiam, aquela parte que, poxa, hoje eu estou empolgado para fazer isso. Se eu continuar fazendo aquilo ali, talvez hoje eu não esteja animado. Então, obviamente que o mercado real não funciona assim, mas em ambiente de estudo foi o que funcionou para mim. Então, basicamente, eu estudava no dia o que eu estava com vontade de fazer, o que eu estava com vontade de fuçar. A segunda coisa era que eu ia direto pro hands-on, nada de ficar em teoria infinita, essas coisas, até porque nem tinha muita mesmo, né? Então, de certa forma, né, como não tinha tantas possibilidades de conteúdo, eu também não tinha muito acesso. Então acabou que eu ia lá e ficava fuçando na prática. Outra coisa também que eu adotei é que todas as temáticas dos projetinhos que eu ia criar eram projetos de coisas fictícias. Então eu cheguei a olhar, por exemplo, esse sistema dos X-Men, que depois eu levei por muito tempo salvo num pendrive, né? Eu não tinha, não era, não sei se não tinha ou se não era muito conhecido coisas ali como o GitHub, essas outras coisas que eu só vim ver depois que eu entrei na área e comecei a trabalhar pesado mesmo. E aí eu usava o quê? Eu salvava num pendrive os meus projetos. E aí chegou um momento que se eu fosse para uma entrevista, e eu literalmente fiz isso, eu falo, pô, posso te mostrar os projetinhos que eu fiz? E aí, hoje pode parecer bobo, mas eu lembro de um feedback que eu guardei para sempre, assim, que foi de uma pequena empresa que eu passei, e dentro do meu pendrive eu tinha um projeto de gerenciamento de mutantes do X-Men que tinha várias coisas. Eu tinha um simulador de corridas do Mario Kart, eu tinha um simulador de RPG de turnos ali. E eu tinha uma lojinha de venda de itens baseado em uma lojinha de um RPG bem aleatório, assim. E eu lembro do comentário que eu ouvi naquela época foi de todo mundo que chega aqui
ninguém tem nada prático para me mostrar. Eu nem sei o que é isso que você está me mostrando, mas olha o tanto de coisa que você já construiu. E aí nem eu tinha noção. Por quê? Porque eu não parei para medir o caminho, eu só estava indo. Então, eu lembro que quando eu recebi esse feedback numa entrevista, que foi uma empresa que eu cheguei a trabalhar, né? Não sei nem se eu posso citar aqui, mas era uma pequena empresa ali de software, tinha umas 5, 6 pessoas, e eu lembro que ele comentou, cara, ninguém da sua idade chega aqui com alguma coisa para mostrar. Todo mundo fala, ah, estudei tal coisa, ah, eu já vi tal coisa, ou então eu dava um projetinho aqui para pessoa fazer, a pessoa não progredia. Só que eu cheguei lá com um leque de projetos assim funcionando, leque de projetos bem aleatórios. Obviamente, se eu fosse fazer isso hoje em dia, eu talvez teria mais o bom senso de levar alguns projetos mais maduros, não coisas tão infantilizadas assim, né? Mas naquela época eu achava aquilo o máximo. Funcionava perfeitamente na minha cabeça. E toda coisa que eu achava muito chato numa videoaula, eu ia lá e transformava aquilo legal. Ó, putz, vão aprender PO? Legal, mas vão aprender PO utilizando esses temas aqui. Então eu lembro que eu aprendi PO utilizando jogos. Eu lembro que eu pegava temáticas de jogos que eu via e tentava construir um sistema daquilo. E aquilo foi me ajudando a ter mais vontade de estudar. Porque você estava estudando Java, criando ali um sistema para cadastrar produtos. Eu não. O que eu estava fazendo? Cara, eu estava construindo o sistema da mecânica do jogo do Midnight Club do PlayStation 2. Era muito mais divertido. Então aquilo era o que funcionava para mim. E o que eu quero compartilhar com você desse conteúdo aqui? Eu não estou dizendo para você literalmente fazer da mesma maneira que eu fiz, mas o que eu quero compartilhar desse vídeo aqui é essa ideia de você construir a sua metodologia. Você pode dar um fork da minha, você pode literalmente falar, bom, vou copiar isso aqui. Inclusive, se eu tenho um Notion, né? Inclusive, eu poderia passar isso em algum outro vídeo, porque esse aqui já ficou longo demais. Mas se você se interessou, me fala aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo ali focado no. Tudo vai depender de como esse vídeo sair aqui também, dependendo, eu posso fazer um outro ali de como organizar os seus estudos, né? E aí, ter isso foi o que me ajudou. E eu altamente recomendo, se você está testando alguma coisa e, putz, isso não está funcionando para mim, saiba que o problema não está com você. Talvez aquela metodologia só não seja a que mais te estimula, e tá tudo bem, porque nós somos pessoas muito diferentes. Agora, se você quiser de fato ali testar coisas novas, você pode criar suas mecânicas. E eu já compartilhei isso com outras pessoas e elas me agradeceram muito. Eu conheci uma menina dentro de uma das empresas que eu trabalhei que ela falou assim, cara, assim, tenho muito mais vontade agora de estudar. Por quê? Porque ela começou a fazer um monte de coisa baseada no Harry Potter lá. Então ela era uma front-end de uma consultoria grande que eu trabalhei de São Paulo aqui. E aí eu lembro que compartilhei isso, jurando que, tipo assim, ela falou, pá, mano, tanto faz, um cara louco, tá ligado? Você, inclusive, pode estar assistindo agora, ouvindo isso aqui, mano, que delírio é esse aí? Bom, funcionou pra mim e com quem eu compartilhei, funcionou. Ela começou a criar um monte de coisa baseada em Harry Potter, assim, e ela era front-end, começou a testar um monte de coisa diferente, coisa que ela não tinha espaço no trabalho para testar e nem como usar. Então, construir coisas que te estimulam vai fazer muita diferença. E também cuidado, assim, para você não ficar tanto na teoria e não ir para a prática. E olha só, eu não demonizo a teoria, eu acho a teoria super importante. Eu acho mega importante. Se você assistir um conteúdo meu, você sabe que meus cursos eu começo pela teoria, mas eu não fico naquele mar de teoria infinito. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar um pouco de teoria e ir para a prática. E mesmo a teoria, eu gosto de usar exemplos nerds nas minhas explicações, mas não é aleatória, porque eu realmente sou fã dessas coisas e é como funciona para mim. Se eu sentar e tiver que explicar para você, ah, vamos construir um sistema de gerenciamento de bancos, cara, eu vou dormir junto com você. Agora, se a gente estiver usando os mesmos conhecimentos ali para a gente estar construindo, de repente, o sistema de gerenciamento de foguetes da NASA, cara, isso vai ser muito mais animal, porque a gente vai ter começar a viajar naquilo e toda vez que você viaja, fala, legal, como é que eu dou forma para isso? E aí você vai ter que ir atrás de conhecimentos novos, e isso vai estimular você. Não porque, putz, porque eu queria aprender como criar uma conexão com o banco de dados. Não, porque eu queria ver o projeto funcionando. E essa é a parte mais divertida. Quando você olha um projeto que ele não precisa ser útil, você não precisa recriar o próximo Facebook, você não precisa criar alguma coisa grandiosa, você só precisa fazer alguma coisa que te agrade. Por quê? Porque os mesmos conhecimentos que você vai usar nesses projetos aí fictícios ou outras coisas, é os mesmos conhecimentos que você vai levar para projetos reais. Tudo que eu aprendi me divertindo assim em dias, eu levava e levei para a minha carreira inteira, assim, sabe? Tem um truquezinho, coisas que eu aprendi fuçando. Tinha uma sequência de
de fatal errors do .NET ali, que eu aprendi nessas loucuras, fuçando em projeto meu aleatório. Tanto que eu lembro que quando aconteceu, a pessoa me perguntou, mas como você sabe disso? Aí eu falei, cara, é difícil explicar, mas uma vez eu tentei criar um gerenciamento de um simulador de corridas lá e eu tive um problema parecido. E assim, é uma coisa diferente, por quê? Porque você vai passar por mais vivências mais rápido. Porque você vai estar dando vida para coisas que você gosta e você vai descobrir que para construir alguma coisa que você gosta, você vai se sentir obrigado ali a testar coisas. E hoje em dia está muito mais fácil de você fazer isso, porque você tem inteligência artificial para te ajudar. Você literalmente consegue pegar o chat GPT e falar, ó, cara, não consigo fazer isso, qual seria o melhor caminho? E ele te dá isso mastigado hoje em dia. Então tá muito mais fácil. Inclusive, eu posso fazer um vídeo aqui também de como eu utilizo o IA no dia a dia. Bom, esse vídeo já está muito longo, já foi um papo super bacana aqui. E eu espero que você tenha curtido esse conteúdo aqui e que você consiga tirar insights para criar a sua metodologia. E ao invés de você estar perdendo tempo de, mas a metodologia que o fulano usou para passar em 5.000 concursos, não sei o que lá, por que você não cria algo personalizado para você? Eu tenho certeza que você vai ter muito mais resultado e estudar vai ser muito mais prazeroso para você. Eu sou o Felipe Aguiar e no meu canal pessoal a gente vai conversar sobre programação, estudos e até mesmo outros assuntos que estão ao redor da vida de um dev. E te vejo no próximo vídeo.